ter a segunda mensagem que Deus quer falar conosco ainda hoje, em nome de Jesus, se encontra em João capítulo 8. João capítulo 8, irmãos, vai dizer assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais o que a mulher, lhe disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Bendito seja o nome do seu Jesus. Irmãos, Jesus saindo do Monte das Oliveiras, passou a noite orando, juntamente com seus discípulos, e indo para a cidade ali, irmãos, e ali ensinava ali, naquele lugar. Mas alguns homens, os religiosos daquela época, e era lei naquela época, se alguém pegasse uma mulher em adultério, pela lei levítica, ela tinha que ser apedrejada. Eu poderia, irmãos, trazer um tema nesta manhã, dizer que aquela mulher vivia à beira da morte. Ela sabia que cedo ou mais tarde alguém poderia apanhá-la em esse ato adulterando, e poderia trazer sequelas ou problemas até a morte. O estudioso vai dizer, irmãos, que essa mulher ela fugia o tempo todo. Alguns chegam a dizer que essa mulher apanhada em ato adulterando seria Maria Madalena ou Maria de Magdala. Alguns chegam a cotar ou dizer, mas a Bíblia não fala sobre isto. Apenas diz que era uma mulher que foi apanhada em ato adulterando, uma pecadora. E sendo pecadora da qual ela era, ela naquela época tinha de ser apedrejada. E levando esta mulher para Jesus, levando para o lugar certo para ser apedrejada, aqueles homens, os religiosos, aleluia, levando para Jesus aquela mulher, por conta do seu pecado, por conta daquilo que ela cometera, ela tinha que ser acusada pela lei de Moisés. E naquele momento, irmãos, Roma ele assumira o poder. Roma estava com toda a autoridade naquela época. E eu entendo que os fariseus e alguns doutores da lei que ali se encontravam, ele encontrava um meio, procurava um meio para acusar Jesus. Encontrava um meio para levar Jesus à corte ou a Roma, dizendo que Jesus cometera um erro ou um pecado. E naquela lei, e naquele tempo era lei, irmãos, ninguém poderia sentenciar alguém à morte a não ser por Roma. E querendo trazer para Jesus, ou querendo colocar Jesus no canto da parede, aqueles homens que apanharam essa mulher em ato, pegaram ela em adultério, duas coisas prováveis podiam acontecer. Ou Jesus mandava apedrejar ela, seguindo a lei levítica. Mas por outro lado, irmãos, também ele queria acusar Jesus, porque se matasse aquela mulher, Roma poderia entrar
E alguns estudiosos chegam a dizer que somente Roma naquela época tinha poder de mandar alguém para a morte ou levar a preso aquela pessoa. Então, duas coisas. Ele esperava Jesus mandar apedrejar aquela mulher, seguindo a lei levítica, e assim ia agredir a lei de Roma. Ou ele poderia dizer que solte ela e ele quebraria a lei levítica. As duas coisas ele achava que Jesus poderia fazer ou iria fazer. Só que Jesus, irmãos, ele nos surpreende muito. As palavras de Jesus não há outra igual a dele. Jesus, sabendo o intento do seu coração, porque eles queriam de uma forma ou outra acusar a Jesus, mas não encontrou nada para que o acusasse. E ali aquela mulher era apenas um projeto na mão dele para poder Jesus cometer um erro. Aleluia. Aquela mulher foi apanhada de adultério com esse propósito, levar para Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Porque Jesus considerava naquela época um homem justo, um homem íntegro. E aí os religiosos com as suas artimanhas queriam de todo jeito, a todo custo, causar esse transtorno. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Ainda o Senhor vai falar contigo. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Se alguém te acusa por conta de pecados que você cometeu ou cometera. Não importa como está a tua vida, eu não sei, mas o Senhor sabe. Quem sabe você vive uma vida de pecado e você não consegue se libertar como esta mulher. Não consegue se libertar de jeito nenhum. Talvez seja o vício da prostituição ou das drogas. E você não consegue de forma alguma se libertar. E você sabe que é pecado. Você sabe que ali vai trazer transtorno. Você sabe que ali você pode perder a sua salvação, se assim Jesus voltar hoje. E aí você não consegue se libertar porque o pecado, ele lhe consumiu muito. Faz tempo que você comete esse pecado. E faz tempo que você busca. Você entra na igreja e você sai. Você entra e você sai por conta do pecado. Talvez você procurou muitos meios de se libertar e não encontrou. Talvez você procurou outros meios, aleluia, que sabe é espiritual, mas não conseguira nada, aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã. E observe o texto, que aqueles homens estavam a ponto de apedrejar aquela mulher. Eu entendo, irmãos, que aquelas pedradas vinda bem perto de nós, ela machuca mais do que uma pedrada vinda de longe. E aqueles homens estavam bem pertinho dela, aleluia. Aqueles homens se intitulavam pessoas religiosas, aleluia. E era lei naquela época. Até porque, meus irmãos e amigos, mulher naquela época não tinha valor algum, quase não tinha valor. Uma mulher, irmãos, quando não tinha um homem, aleluia, para lhe dar segurança, lhe dar suporte. A Bíblia vai dizer, irmão, que a mulher não tinha direito de nada, nem trabalhar ela poderia trabalhar, a não ser que trabalhasse em casa. Se aquela mulher, o seu marido fosse rico e ele morresse, e ele não tivesse nenhum filho para herdar aquilo que o seu marido deixara, ela perderia para alguém, ou um parente mais próximo. Ela não poderia assumir o papel do seu marido, pelo aquilo que ele deixou através da sua morte. A mulher não tinha direito. Agora você imagine uma mulher pecadora, uma mulher viciada à prostituição, aleluia. E aqueles homens justamente pegaram ela, naquele momento, aquele ato adulterando. Agora, o que eu acho interessante é que Deus, aleluia, Ele faz coisas maravilhosas. Tem coisas na vida da gente que a gente acha que é ruim, e às vezes é ruim, mas Deus transforma em bênção, aleluia. Alguns pensaram, levando para Jesus, vamos apedrejar ela, aleluia. Mas Jesus, Ele é a solução. Jesus não veio aqui para apedrejá-lo, não. A vinda de Jesus aqui foi justamente para nos salvar, não foi para nos condenar, aleluia. A morte de Jesus na cruz do Calvário
não foi para lhe trazer transtorno, não, Senhor. A morte de Jesus no Calvário foi para nos trazer salvação. Aleluia. O propósito de Cristo aqui na terra, vai dizer a palavra do Senhor, quando ele adentrar a casa de Zaqueu, e no final das suas palavras ele vai dizer que a salvação veio à casa, porque aquele era filho de Abraão, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aquela mulher estava perdida, estava em pecado, e o pecado era terrível, aleluia. Era uma mulher pecadora, era uma mulher adúltera, aleluia. E ela, quem sabe, em seus pensamentos, poderia trazer uma conjectura e dizer que aquela mulher, os seus pensamentos, quem sabe, ela pensara: vou morrer agora, eu vou ser apedrejada. Ela estava vivendo à beira da morte, aleluia. Mas chegou. O interessante é que aquela mulher, quem chegou perto dela? Quem foi que chegou? Aleluia. Quem estava ali perto dela? A quem aqueles homens levou aquela mulher? Logo para quem? Para Jesus. Aleluia. Ela estava no lugar certo. Ela estava na hora certa ali. Aleluia. Embora aqueles homens pensaram ao contrário, porque na verdade aqueles homens queriam a morte. Aqueles homens queriam de uma forma, querendo acusar Jesus de alguma coisa. Aleluia. Mas Deus transforma, aleluia, aquilo que mais nos preocupa. Aleluia. Jesus pode trazer libertação, amigos, a tua vida, mesmo sabendo que não tem mais jeito. Aleluia. Às vezes eu chego, alguém chegar, eu ouço alguém dizer algumas frases, dizer: aí nem Jesus dá jeito. Dá sim. Isso é uma mentira do diabo. Jesus tem jeito para tudo, até para a morte ele dá jeito. Aleluia. Olha a vida de Lázaro. Após 4 dias em estado putrefático, Jesus vai lá e diz: Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Amigo, ouvintes da palavra do Senhor, amigo internauta, irmão em Cristo, onde você estiver. Ei, você ainda que não é cristão, você ainda que entregou a vida a Jesus, que vive uma vida devassa, que vive uma vida em vício, aleluia, que seja ele vício pornográficos, que seja aquele vício das drogas, quem sabe a maconha, quem sabe outras drogas piores do que essas, aleluia, e você acha que está perdido. Eu quero dizer para você que Jesus não veio, ou agora neste momento Jesus não te acusa, pelo contrário, ele quer te trazer libertação. Observe o texto, irmãos, no finalzinho, que quando pergunta a Jesus, ele fica em silêncio. Fica em silêncio, aqueles homens ficaram inquietos, porque em vez de Jesus falar que apedreje ela, esta é uma adúltera, esta é uma perdida, de jeito nenhum. Eu posso imaginar, não sei o que Jesus escreveu, mas eu poderia dizer assim: se imagine Jesus escrevendo uma nova história para aquela mulher. Jesus pode escrever uma nova história para a sua vida. É a tua escolha, é a tua decisão. Aleluia. Porque se eu quero ser liberto, eu procuro alguém que tem poder de me libertar. Por si só, você não consegue se libertar. Há uma necessidade de haver libertação na tua vida. É Jesus. Entrega a vida a Ele, deixa Ele te conduzir. Renuncia o pecado, aleluia. Renuncia aquilo que te afasta de Deus. Porque acusadores tem muito. O diabo veio, irmãos e amigos, para matar, roubar e destruir. Aleluia. E ele não somente quer te matar, ele quer te destruir. Ele quer destruir o teu caráter. O objetivo do diabo é te levar com ele para o inferno. E ele sabe que a sua hora está chegando. Ele sabe que o tempo dele está chegando. E ele sabe que vai para o lago de enxofre. Ele sabe que vai para lá. Aleluia. E ele não quer ir só. Ele quer levar multidões com ele. Mas o Senhor está falando contigo nesta manhã. Aleluia. Seja liberto em nome de Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Ele te conduzir. Jesus não te acusa, pelo contrário, Ele te liberta. Vamos ouvir as palavras de Jesus, que Ele diz para aquela mulher. Quando os homens queriam apedrejar, quais foram a palavra de Jesus? Quem dentre vós está sem pecado, que atire a pedra. Alguns estudiosos chegam a dizer que aqueles mesmos homens também
adulteraram com ela. Tiveram relações com ela, com aquela mulher. E por sinal, era uma mulher muito bonita, por isso que atraía os homens. Aleluia. Mas Jesus trouxe libertação àquela mulher. Se Jesus pôde e pode trazer libertação, trouxe para aquela mulher, Ele também pode trazer para a tua vida. Qual é o problema que mais te afasta de Deus? Deus pode resolver. Jesus pode transformar a maldição. Quem sabe aquela maldição que você tem? Quem sabe aquilo que mais lhe atrapalha e lhe afasta de Deus? Eu quero dizer que há solução. Eu quero dizer que há libertação. Eu quero dizer que há salvação em Jesus de Nazaré, da qual nós pregamos nesta manhã. A tua vida devassa, Ele pode transformar. Aleluia. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que Deus pega o homem do monturo, do lixo, pega o homem enfiado no pecado e transforma ele, e coloca ele no meio dos príncipes, e faz dele um obreiro, faz dele uma dirigente de ciclo de oração. Ele tem poder para libertar a tua vida. No final, quando Jesus fala para aquela multidão que estava enfurecida, querendo apedrejar, quem sabe aquele parente teu ou aquele amigo que te acusa, que é o inimigo, que te acusa, que diz que você não vale nada, que diz que você não consegue nada, que você é um fracassado, que você é um miserável, que você não tem mais solução. Eu quero dizer que isso é mentira. Aleluia, aleluia. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Se Ele transformou a vida daquela mulher. Olha quem era Saulo. Saulo era perseguidor. Saulo era matador. Aleluia. Mas Saulo teve um encontro com Jesus. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Que maravilha. Aleluia. Levaram ela para a pessoa certa. E eu estou falando da pessoa certa para a tua vida. Eu estou levando Jesus para a tua vida. Já que você não consegue vir a mim, eu irei a você, através do programa Louvor e Palavra, através dessa live. Eu estou levando Jesus para a tua casa, para a tua vida, e te dizer que tem solução, que nada está perdido. E a boa notícia qual é? Que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh glória! Se você está perdido, esta é a palavra certa. Jesus pode ter um encontro contigo. É só você falar assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. É só você falar, aleluia, confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo, aleluia, Ele há de manifestar na tua vida, aonde você estiver. Não importa qual é o estado, não importa qual é a cidade, o lugar, aonde você estiver. Escreve: eu aceito Jesus, e nós iremos orar por você. E Jesus pode te libertar agora mesmo do vício das drogas, da cachaça, da bebida, aleluia, da prostituição, ou tudo aquilo que afasta você de Deus. Aleluia. Eu estou levando Jesus, que é a palavra dele. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a alguém que constrói a sua casa na rocha. Ei, amigo, entregue a vida a Jesus. Aleluia. Ele pode te libertar agora mesmo. Seja qual for a tua enfermidade, Ele te cura. Se for libertação, Ele te liberta. Se for psicológico, Ele te liberta. Se for físico, Ele te liberta. Se for vício, Ele te liberta. Ele tem poder. Não há problema que Ele não possa resolver. Aleluia. Todos Ele resolve. O meu Jesus, Ele transforma. Aleluia. Um homem perigoso, quem sabe um bandido, quem sabe um assassino, quem sabe um adulto, ou seja, qual for o seu pecado, Jesus tem poder de libertar você. Jesus tem poder de trazer cura para a alma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, entrega a tua vida a Jesus.
Você que se afastou dos caminhos do Senhor. O pecado é que nos afasta de Deus. Então deixa o pecado. Porque Jesus não acusa você nesta manhã. Pelo contrário, Ele diz assim: olha, os teus acusadores que atirem a pedra, se não tiver pecado. Mas no finalzinho do versículo, irmãos, aqui do capítulo, João 8, versículo 10, que é que diz? E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que o acusasse, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aleluia, porque ninguém tem poder, aleluia, de tirar a salvação, a tua salvação, aleluia. O único que tem poder de te levar para o inferno ou para o céu chama-se Jesus. Mas no coração de Jesus ele não tem desse desejo, aleluia. Jesus não tem, aleluia, alegria pela morte de um ímpio, não, Senhor. Seja qual for o grau de pecado que tu tens, Ele tem poder de libertar. Aleluia. Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Jesus não tem prazer na morte de um pecador, não, Senhor. O prazer dele é trazer libertação. O motivo da cruz foi resolver o problema do pecado. E o problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Agora, eu preciso ter uma escolha. Eu preciso entregar a minha vida a Ele. Aleluia. Há uma condição, qual é? Entregar a vida. Porque a vida é só através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Olha o que é que diz a mulher. E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém. E disse Jesus: nem eu. Olha, aleluia. Olha as palavras de Jesus. Escuta. Nem eu também te condeno. Ponto. É essa palavra nesta manhã. Nem eu também te condeno. Assim, através da palavra de Jesus eu te digo. Eu vou trocar aqui as palavras. Eu, Jesus, Senhor, Filho de Deus vivo, o que ando no meio dos 7 cachos de ouro, que tem meu cabelo branco como a neve, e os meus olhos como chama de fogo, aleluia, e tem poder, e foi dado a mim pelo Pai, poder no céu e na terra, aleluia. E no versículo 16 de João diz, 3,16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que Ele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Então se você crê em Jesus nessa manhã, aleluia, escreve: eu aceito Ele como meu Salvador. Ok, Ele diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Onde está a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira vida para Jesus? Entrega tua vida para Jesus hoje. É hoje que Ele quer te libertar. É hoje que Ele quer te salvar. É hoje, não deixa para amanhã.